Fala pessoal, tudo certo com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre um dos retornos mais inesperados dos últimos anos no mundo da comédia, Scary Movie. Sim, depois de tanto tempo, depois de anos em que muita gente praticamente tinha desistido da franquia, ela está de volta. E eu preciso confessar uma coisa para vocês. Quando anunciaram esse filme, eu fiquei dividido entre empolgação e preocupação. Empolgação porque eu cresci assistindo aos primeiros filmes da franquia, e preocupação porque a gente sabe como é difícil ressuscitar uma série de comédia depois de tanto tempo. Ainda mais uma franquia baseada em referências da cultura pop. Porque uma coisa é fazer piada com os filmes que estão bombando naquele momento. Outra, completamente diferente, é tentar capturar uma geração inteira que hoje consome entretenimento de uma forma totalmente diferente. E antes de qualquer coisa, eu quero saber de vocês. Qual foi o primeiro Scary Movie que vocês assistiram? Porque eu tenho a impressão de que cada geração tem um favorito diferente. Tem gente que ama o primeiro filme e considera uma obra-prima da comédia besteirol. Tem gente que prefere o segundo. Tem gente que até defende alguns dos filmes posteriores, mesmo sabendo que eles são meio caóticos. No meu caso, eu sempre tive um carinho enorme pelo primeiro. Não porque ele seja perfeito, longe disso, mas porque ele apareceu numa época muito específica da cultura pop. Era uma época em que os filmes de terror estavam voltando com força, especialmente depois de Pânico. E Scary Movie surgiu justamente para pegar toda aquela seriedade, misturar com loucura completa e transformar tudo numa enorme brincadeira. E é exatamente por isso que esse novo filme tinha uma responsabilidade gigantesca. Quando eu sentei para assistir Scary Movie 2026, a primeira pergunta que passou pela minha cabeça foi simples. Será que eles ainda conseguem ser engraçados em 2026? Porque o mundo mudou, a internet mudou, o humor mudou, as redes sociais mudaram completamente a forma como a gente consome piadas. Hoje um meme nasce e morre em 3 dias. Uma tendência viral desaparece em uma semana. Então, fazer uma sátira que consiga sobreviver mais do que alguns meses virou uma tarefa muito mais complicada do que era nos anos 2000. E, surpreendentemente, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que o filme parece entender isso. Ele não tenta ser apenas uma coleção de memes da internet jogados na tela. E olha que isso seria muito fácil. A gente já viu vários filmes de comédia caírem nessa armadilha. Eles simplesmente apontam para alguma coisa famosa e esperam que a audiência ria automaticamente. Mas aqui, pelo menos na maior parte do tempo, existe uma tentativa de construir situações absurdas, em vez de apenas mostrar referências. E eu acho que essa diferença é fundamental. Porque uma boa paródia não é simplesmente reconhecer algo. Uma boa paródia pega algo familiar e leva aquilo para um nível completamente ridículo. E é aí que Scary Movie normalmente funciona melhor. Outra coisa que me deixou feliz foi ver alguns personagens clássicos retornando. Sério, quando certos rostos conhecidos aparecem, bate imediatamente aquele sentimento de nostalgia. Mas não é apenas nostalgia barata. Existe uma sensação de reencontro, como se você estivesse revendo amigos completamente problemáticos depois de décadas. E a melhor parte é que esses personagens continuam tão absurdos quanto antes, talvez até mais. O tempo passou para eles, a idade chegou, a vida adulta teoricamente deveria ter chegado, mas aparentemente a maturidade resolveu pegar outro caminho. E isso gera algumas das situações mais engraçadas do filme, porque existe um contraste muito divertido entre personagens que deveriam estar resolvendo problemas de adultos e personagens que continuam tomando decisões tão idiotas quanto faziam 20 anos atrás. E eu preciso dizer que esse tipo de humor funciona muito melhor do que eu esperava, especialmente porque o filme parece consciente da própria idade. Ele sabe que está voltando depois de muito tempo. Ele sabe que existe uma nova geração assistindo, e ele sabe que parte do público original agora está muito mais perto dos 40 anos do que gostaria de admitir. Aliás, eu me peguei pensando nisso várias vezes durante o filme, porque assistir Scary Movie em 2026 é uma experiência muito diferente de assistir Scary Movie em 2000. Quando você é adolescente, praticamente tudo parece mais engraçado. Você ri de qualquer coisa. Uma queda aleatória, uma careta, uma piada sem sentido.
tudo funciona. Mas quando você fica mais velho, a comédia precisa trabalhar um pouco mais para arrancar uma gargalhada. E talvez por isso eu tenha ficado positivamente surpreso em alguns momentos. Não porque o filme seja uma obra-prima, não é, mas porque ele realmente consegue encontrar algumas piadas que funcionam muito bem. E eu estou falando de gargalhadas genuínas, daquelas que pegam você desprevenido, daquelas que acontecem justamente porque você não esperava que o filme fosse naquela direção. Claro que nem tudo funciona, e a gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas uma coisa que eu sempre tento avaliar em filmes de comédia é simples. Quantas vezes eu realmente ri? Não quantas vezes eu sorri. Não quantas vezes eu pensei, ah, foi inteligente. Eu quero saber quantas vezes eu realmente dei risada. Porque no fim das contas, esse é o objetivo principal. E nesse aspecto, Scary Movie consegue marcar alguns pontos importantes. Outra coisa interessante é a forma como o filme conversa com o terror moderno. Porque os primeiros Scary Movie surgiram numa época completamente diferente. Naquela época, o terror tinha outro ritmo, outras tendências, outros medos. Hoje, o gênero é muito mais diversificado. Tem terror psicológico, tem terror elevado, tem terror social, tem slashers modernos, tem filmes experimentais, tem produções independentes que viralizam na internet. E isso dá para os roteiristas uma quantidade enorme de material para brincar. Algumas dessas brincadeiras funcionam melhor do que outras, mas pelo menos existe variedade. E eu acho que isso ajuda bastante a manter o filme em movimento, porque uma das piores coisas que pode acontecer numa paródia é quando ela fica presa em uma única ideia durante tempo demais, quando a mesma piada continua sendo repetida até perder completamente a força. Aqui, isso acontece algumas vezes, mas felizmente não domina a experiência inteira. Agora, uma coisa que eu quero destacar é que existe uma energia meio caótica no filme. E eu falo isso como elogio, porque Scary Movie nunca foi uma franquia organizada, nunca foi uma franquia elegante, nunca foi uma franquia sofisticada. Ela sempre viveu do exagero, do absurdo, da falta de vergonha, da capacidade de olhar para uma situação normal e transformá-la numa completa insanidade. E quando o filme abraça isso, ele geralmente entrega seus melhores momentos. Tem cenas em que você consegue perceber claramente que ninguém envolvido estava tentando fazer algo refinado. A missão era apenas fazer o público rir. E às vezes, essa simplicidade funciona melhor do que dezenas de camadas de ironia. Porque existe uma honestidade estranha nesse tipo de comédia. Ela não pede desculpas por ser boba. Ela não tenta parecer mais inteligente do que realmente é. Ela simplesmente aceita a própria loucura. E eu respeito isso. Hoje em dia, parece que muitos filmes têm medo de parecer ridículos. Scary Movie não tem esse medo. Na verdade, ele praticamente corre na direção do ridículo. E talvez seja exatamente por isso que ele ainda consegue encontrar espaço no cinema atual. Mas será que isso é suficiente para colocar a franquia de volta no topo? Será que esse retorno consegue justificar tantos anos de espera? E será que a nostalgia está ajudando o filme mais do que deveria? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar na continuação deste vídeo, porque ainda tem muita coisa para analisar sobre os personagens, as referências, as piadas que funcionam, as que não funcionam, e o verdadeiro impacto desse retorno para uma das franquias de comédia mais conhecidas dos anos 2000. E eu acho que a melhor forma de continuar essa conversa é falando sobre uma sensação que ficou comigo durante praticamente toda a sessão. Sabe quando você está assistindo alguma coisa e, ao mesmo tempo em que está prestando atenção na história, também fica pensando no contexto daquele projeto? Foi exatamente isso que aconteceu comigo, porque, convenhamos, trazer Scary Movie de volta não era uma aposta segura. Na verdade, se alguém me perguntasse alguns anos atrás qual franquia de comédia dos anos 2000 teria mais chances de retornar, eu provavelmente teria citado várias outras antes de lembrar de Scary Movie. E não porque a franquia seja irrelevante, muito pelo contrário, ela marcou uma geração inteira. Mas justamente por isso, a responsabilidade era enorme. Quando você revive uma franquia tão conhecida, você automaticamente entra numa batalha impossível. De um lado, estão as pessoas que querem algo completamente novo. Do outro lado,
estão aquelas que querem exatamente a mesma experiência que tiveram 20 anos atrás. E agradar os dois grupos ao mesmo tempo é praticamente impossível. Enquanto eu assistia ao filme, fiquei imaginando a reação de públicos diferentes. Eu conseguia visualizar claramente algumas pessoas saindo do cinema, dizendo que adoraram justamente porque o filme parece um retorno ao espírito mais caótico da franquia. E também conseguia imaginar outras pessoas reclamando, porque certas piadas parecem pertencer a outra época. E, sinceramente, acho que ambas as reações são compreensíveis, porque Scary Movie sempre foi um produto do seu tempo. Quando o primeiro filme foi lançado, ele capturou perfeitamente uma era específica da cultura pop. Muitas das referências funcionavam porque todo mundo estava assistindo aos mesmos filmes, vendo os mesmos programas de televisão e acompanhando as mesmas celebridades. Hoje, a realidade é completamente diferente. A internet fragmentou tudo. Cada pessoa vive numa bolha diferente. Algumas pessoas passam o dia inteiro vendo vídeos curtos, outras assistem apenas séries, outras acompanham streamers, outras estão focadas em videogames. Então, construir uma paródia universal ficou muito mais complicado. E talvez seja por isso que eu gostei, quando o filme resolveu apostar menos na simples referência e mais na construção do absurdo. Porque o absurdo não envelhece tão rápido. Uma referência pode perder o significado em poucos anos, mas uma situação ridiculamente engraçada continua funcionando, pelo menos na maioria dos casos. E falando em situações absurdas, eu preciso comentar uma coisa que me fez rir bastante: a forma como o filme trata seus próprios personagens. Existe quase uma crueldade cômica na maneira como eles são escritos. Ninguém parece aprender nada, ninguém evolui muito, ninguém vira uma pessoa melhor. E isso é engraçado justamente porque vai contra o que normalmente acontece nas histórias convencionais. A maioria dos filmes adora mostrar crescimento pessoal, superação, maturidade, transformação. Scary Movie parece olhar para tudo isso e responder: não, obrigado. E daí surgem algumas das melhores interações do filme, porque você percebe que aqueles personagens continuam presos em suas próprias loucuras. É quase como encontrar colegas de escola depois de décadas e descobrir que eles continuam exatamente iguais. Talvez um pouco mais velhos, talvez um pouco mais cansados, mas essencialmente iguais. E existe algo estranhamente divertido nisso. Outra coisa que me chamou a atenção foi o ritmo. Agora, aqui eu tenho sentimentos mistos. Existem momentos em que o filme dispara como um foguete. Piada atrás de piada. Referência atrás de referência. Situações malucas acontecendo sem parar. E quando ele entra nesse modo, a energia é contagiante. Você mal tem tempo de processar uma piada porque outra já está chegando. Só que, em alguns momentos, o filme parece perder um pouco essa velocidade. Ele desacelera. Fica preso numa mesma ideia por tempo demais. E aí acontece algo que toda comédia precisa evitar. A piada começa a perder força antes de terminar. Isso não acontece o tempo inteiro, mas acontece o suficiente para que eu tenha percebido. E é curioso porque os melhores momentos do filme mostram exatamente o contrário. Mostram que os roteiristas sabem como construir uma sequência rápida, dinâmica e imprevisível. Talvez por isso algumas cenas mais longas acabem chamando tanta atenção, porque você percebe claramente que elas poderiam ter sido mais curtas. E aqui entra uma coisa que eu sempre digo quando falo sobre comédia. Muitas vezes, a diferença entre uma boa piada e uma piada apenas razoável está na duração. Uma piada engraçada por 20 segundos pode se tornar cansativa se durar 3 minutos. E eu senti isso em alguns trechos. Mas, felizmente, os acertos compensam boa parte desses tropeços. Agora, vamos falar sobre uma questão que gerou bastante discussão antes mesmo do lançamento: o marketing. Porque eu lembro perfeitamente das primeiras conversas sobre o filme. Parecia que a campanha queria convencer todo mundo de que essa seria uma comédia extremamente provocadora, daquelas destinadas a gerar polêmica, daquelas que fariam manchetes por semanas. E eu preciso ser sincero com vocês. Depois de assistir ao filme, essa impressão não corresponde exatamente ao que está na tela. Não que o filme seja tímido, não é isso. Mas ele também não parece tão interessado em criar guerra cultural quanto algumas pessoas imaginavam. Na verdade,
a maior parte do humor continua seguindo a velha fórmula da franquia: piadas físicas, situações constrangedoras, comentários sociais exagerados, humor nonsense, personagens fazendo coisas completamente absurdas. Ou seja, os ingredientes tradicionais continuam lá. E talvez isso explique por que algumas das maiores gargalhadas do público vieram justamente de momentos que não tinham nada a ver com polêmicas modernas. Vieram simplesmente de cenas bem construídas, porque no final das contas, o público quer rir. Essa é a missão principal. E quando a comédia funciona, pouco importa qual seja o alvo da piada. Aliás, uma coisa que eu notei durante a sessão foi o quanto a audiência parecia reagir de forma diferente dependendo da idade. Isso foi interessante. Algumas referências claramente funcionavam melhor com quem acompanhou a franquia desde o começo. Outras pareciam atingir um público mais novo. E isso cria uma dinâmica curiosa dentro do cinema. Em determinados momentos, metade da sala ria antes da outra metade. Em outros momentos acontecia exatamente o contrário. Era quase como assistir duas gerações diferentes, compartilhando a mesma experiência por motivos diferentes. E eu gosto quando um filme consegue provocar esse tipo de reação, porque demonstra que ele está tentando dialogar com públicos distintos. Nem sempre consegue, mas pelo menos tenta. Agora, existe uma questão importante que eu ainda não mencionei: a nostalgia. Porque seria impossível analisar esse filme sem falar dela. E aqui vai uma confissão pessoal. Eu sou extremamente vulnerável à nostalgia. Quando uma franquia da minha infância ou adolescência retorna, eu automaticamente fico mais disposto a dar uma chance. Talvez vocês também sejam assim, talvez não, mas eu admito sem problema nenhum. E durante vários momentos do filme, eu senti exatamente isso. Aquela sensação de reencontro. Aquela sensação de revisitar um pedaço específico da cultura pop, que parecia ter ficado preso no passado. Só que nostalgia sozinha não sustenta 2 horas de filme. Ela ajuda, abre portas, cria boa vontade, mas eventualmente o filme precisa caminhar com as próprias pernas. E foi justamente aí que eu comecei a prestar atenção de verdade. Porque depois que a empolgação inicial passa, sobra apenas uma pergunta: as piadas estão funcionando? E, para minha surpresa, muitas delas realmente funcionam. Não todas, nem perto disso, mas o suficiente para manter o interesse. O suficiente para me fazer continuar curioso sobre qual seria a próxima loucura apresentada na tela. E isso é algo que eu valorizo bastante em comédias, porque nada mata uma comédia mais rápido do que a previsibilidade. Quando você consegue antecipar todas as piadas, a experiência perde grande parte da graça. Aqui, pelo menos em seus melhores momentos, o filme encontra maneiras inesperadas de surpreender, às vezes através de uma referência, às vezes, através de uma reação absurda. Às vezes, através de uma simples mudança de direção, que você não estava esperando. E quando isso acontece, o humor ganha uma energia especial. Uma energia que me lembrou por que essa franquia se tornou tão popular no início dos anos 2000. Mas ainda não falamos sobre algumas das paródias específicas, nem sobre os personagens que mais roubaram a cena, nem sobre as participações, os momentos meta e as referências escondidas que provavelmente muita gente deixou passar na primeira assistida. E acreditem em mim, alguns desses detalhes merecem uma conversa separada, porque são justamente eles que ajudam a transformar esse retorno em algo mais interessante do que apenas uma tentativa preguiçosa de reviver uma marca famosa. Agora chegou a hora de falar sobre aquilo que provavelmente representa o coração de qualquer filme da franquia Scary Movie: as paródias. Porque, no fim das contas, é isso que sempre diferenciou essa série de outras comédias. Não eram apenas personagens fazendo coisas absurdas. Não era apenas humor físico. A identidade da franquia sempre esteve ligada à capacidade de pegar filmes extremamente populares e desmontá-los de forma completamente ridícula. E eu entrei no cinema com uma curiosidade enorme justamente por causa disso. Porque, vamos ser sinceros, o terror mudou muito nos últimos 20 anos. Mudou de aparência, mudou de tom, mudou de público, mudou até mesmo de linguagem. Hoje existem tantos subgêneros diferentes que às vezes parece impossível acompanhar tudo. Tem filmes que apostam em sustos tradicionais, tem produções extremamente violentas,
Tem histórias focadas em traumas psicológicos. Tem filmes que funcionam quase como comentários sociais. E isso significa que Scary Movie 2026 tinha um cardápio gigantesco de referências à disposição. A pergunta era: eles saberiam usar esse material? E a resposta, pelo menos para mim, é que sim, na maior parte do tempo. O que eu mais gostei foi perceber que algumas referências não aparecem apenas para serem reconhecidas, porque esse é um problema comum em muitas paródias modernas. O filme mostra algo famoso e parece esperar aplauso simplesmente porque você identificou a referência. Tipo quando alguém aponta para um objeto e diz: "Olha, você conhece isso?" E aí a piada termina. Aqui, felizmente, várias cenas vão além disso. Elas usam a referência como ponto de partida, não como ponto final. E isso faz toda a diferença, porque quando uma paródia funciona de verdade, você não ri apenas porque reconheceu a origem da cena. Você ri porque fizeram algo inesperado com aquela situação. E existem momentos no filme em que isso acontece de maneira muito eficiente. Algumas sequências pegam elementos familiares do terror moderno e transformam tudo numa completa bagunça. E é justamente aí que a franquia parece reencontrar sua identidade. Aliás, uma das coisas que mais me divertiu foi observar como o filme brinca com a própria evolução do gênero de terror. Porque hoje, muitos filmes do gênero se levam extremamente a sério. Não estou dizendo isso como crítica, eu adoro terror sério. Mas existe algo muito engraçado em pegar uma cena carregada de tensão emocional e explodi-la com uma reação completamente absurda. E Scary Movie entende isso. Existem momentos em que o filme praticamente diz: vocês passaram anos tentando criar atmosfera, tensão e profundidade. Agora observem o que acontece quando colocamos um completo idiota dentro dessa situação. E o resultado costuma ser bem divertido. Mas eu também preciso admitir uma coisa: nem todas as paródias funcionaram para mim. E acho importante falar disso, porque nenhuma comédia tem 100% de aproveitamento. Na verdade, se alguém me disser que riu de todas as piadas de qualquer filme de comédia já feito, eu provavelmente vou desconfiar. Humor é algo muito pessoal. O que faz uma pessoa gargalhar pode deixar outra completamente indiferente. E durante o filme, aconteceram vários momentos em que eu olhei para a tela e pensei: ok, entendi a ideia, mas não ri. Acontece, faz parte. Algumas cenas parecem esticar uma premissa além do necessário. Outras começam engraçadas, mas perdem força antes de terminar. E existem também certas referências que provavelmente vão funcionar melhor para alguns espectadores do que para outros. Porque dependendo do que você acompanha na cultura pop, algumas piadas terão mais impacto, outras menos. Mas mesmo quando uma sequência não funciona totalmente, eu percebi uma coisa interessante. O filme raramente fica parado. Ele está sempre correndo para a próxima ideia, para a próxima piada, para a próxima loucura. E isso ajuda bastante. Porque quando uma brincadeira não funciona, geralmente outra já está chegando logo em seguida. E essa velocidade acaba protegendo a experiência. Uma característica que sempre admirei na melhor fase dessa franquia é justamente essa sensação de que os roteiristas estão jogando dezenas de piadas contra a parede para ver quais permanecem grudadas. Nem todas sobrevivem, mas quando uma funciona, ela compensa várias das que não funcionaram. Agora, falando especificamente do humor, eu percebi algo curioso. Existe uma mistura muito interessante entre humor antigo e humor moderno. Em alguns momentos parece que estamos assistindo a uma comédia clássica dos anos 2000. Em outros momentos, o filme tenta conversar diretamente com o público atual. E nem sempre essa combinação é perfeita. Mas eu achei fascinante observar essa tentativa, porque ela revela um filme tentando encontrar seu lugar, num cenário completamente diferente daquele em que nasceu. É quase como reencontrar uma banda famosa depois de décadas. Ela ainda toca os sucessos antigos, mas também tenta experimentar coisas novas. Algumas funcionam, outras nem tanto, mas a tentativa existe, e eu respeito bastante isso. Outra coisa que me chamou a atenção foi a confiança do filme no absurdo. Sério, em determinado momento eu simplesmente aceitei que qualquer coisa poderia acontecer. E isso é um elogio, porque uma das melhores sensações numa comédia é não saber para onde ela vai. Quando você perde a capacidade de prever a próxima cena, o humor ganha uma camada extra de diversão.
E várias vezes durante o filme, eu fui pego de surpresa. Não necessariamente porque a piada era genial, mas porque ela era imprevisível. E às vezes isso basta. Aliás, uma coisa engraçada aconteceu comigo durante a sessão. Teve uma cena específica em que eu comecei a rir antes mesmo da piada acontecer. E não porque eu já sabia o desfecho, mas porque a construção estava tão absurda que meu cérebro simplesmente percebeu que alguma coisa ridícula estava prestes a acontecer. Sabe aquela sensação? Quando você observa uma sequência caminhando lentamente rumo ao desastre, e você já começa a rir antecipadamente? Foi exatamente isso, e essas acabam sendo algumas das minhas cenas favoritas, porque elas mostram que existe um trabalho de construção cômica acontecendo. Não é apenas uma sucessão aleatória de referências. Existe preparação, existe expectativa, existe timing. E timing é tudo na comédia. Você pode ter a melhor piada do mundo. Se ela chegar no momento errado, morre instantaneamente. Mas quando o timing funciona, até uma ideia simples pode arrancar gargalhadas. E eu senti isso várias vezes ao longo do filme. Agora, vamos falar de outro elemento que considero fundamental para o sucesso desse retorno: a autoconsciência. Porque Scary Movie sabe exatamente o que é, e isso fica evidente em vários momentos. O filme não tenta fingir que é sofisticado, não tenta fingir que é revolucionário, não tenta fingir que está reinventando o cinema. Ele sabe que faz parte de uma franquia conhecida por exageros, humor escrachado e situações completamente sem noção, e abraça isso sem vergonha. Hoje em dia, parece que muitos filmes ficam preocupados demais em parecer importantes. Scary Movie parece mais interessado em ser divertido, e existe algo refrescante nisso. Claro que essa abordagem também tem seus riscos, porque quando você aposta tudo na diversão, inevitavelmente algumas pessoas vão achar certas piadas infantis, outras vão achar bobas, outras vão achar ultrapassadas. Mas acho que a própria franquia sempre conviveu com esse tipo de crítica, e provavelmente continuará convivendo. Enquanto eu assistia ao filme, me peguei lembrando das discussões que existiam sobre os primeiros Scary Movie. Muita gente adorava, muita gente odiava, muita gente considerava o humor vulgar demais, muita gente considerava genial dentro da proposta, ou seja, pouca coisa mudou. Talvez isso seja até um sinal de que o filme conseguiu preservar parte da identidade da franquia, porque uma série como essa jamais seria unanimidade, e talvez nem devesse tentar ser. Mas existe uma área específica em que o filme realmente me surpreendeu. Uma área que eu honestamente não esperava encontrar tanto cuidado. E ela envolve justamente os elementos meta, as brincadeiras com a própria franquia, e algumas referências escondidas que provavelmente passaram despercebidas por grande parte da audiência. E é exatamente sobre isso que vamos falar na continuação, porque essas camadas acabam revelando um filme um pouco mais esperto do que muita gente imaginava antes de entrar na sessão. Uma das maiores surpresas que eu tive assistindo a Scary Movie foi perceber que por trás de toda a bagunça, de todas as piadas exageradas e de toda aquela energia caótica que a franquia sempre teve, existe um nível de autoconsciência muito maior do que eu esperava encontrar. E eu sei que isso pode soar estranho quando estamos falando de um filme em que personagens tomam decisões completamente absurdas. Situações sem sentido acontecem a cada poucos minutos, e a lógica muitas vezes é jogada pela janela. Mas é justamente por isso que me chamou a atenção, porque existe uma diferença enorme entre um filme que é bobo por acidente e um filme que escolhe ser bobo. E Scary Movie 2026 claramente pertence ao segundo grupo. Durante vários momentos, eu tive a sensação de que o filme estava olhando diretamente para o público e dizendo: "Nós sabemos exatamente o que vocês estão pensando." E isso gera algumas das melhores piadas, principalmente quando o roteiro resolve brincar com as próprias regras da franquia, sem entrar em detalhes específicos, porque parte da diversão está justamente em descobrir essas coisas assistindo. Existe uma quantidade considerável de momentos em que o filme parece comentar sua própria existência. Ele sabe que é uma continuação tardia. Ele sabe que está voltando depois de décadas. Ele sabe que muita gente entrou no cinema esperando um desastre completo. E ele usa essa expectativa a seu favor. Aliás, eu adoro quando filmes de comédia fazem isso.
quando eles entendem como o público os enxerga e transformam essa percepção em combustível para novas piadas. Porque isso cria uma conexão imediata com a audiência. Você sente que o filme está participando da conversa, não apenas apresentando uma história. E falando em conversa com o público, uma coisa que me chamou bastante atenção foi a quantidade de referências escondidas espalhadas ao longo do filme. Agora, não estou falando apenas das referências óbvias, essas todo mundo percebe. Estou falando daqueles pequenos detalhes colocados ao fundo das cenas, aquelas brincadeiras visuais que passam tão rápido que muita gente provavelmente nem percebe na primeira vez. Eu adoro esse tipo de humor, sempre adorei, porque ele recompensa quem está realmente prestando atenção. Enquanto algumas piadas são construídas para gerar gargalhadas imediatas, essas referências escondidas funcionam de outra forma. Elas ficam na sua cabeça. Às vezes você percebe minutos depois, às vezes só quando comenta o filme com alguém, às vezes nem percebe até assistir novamente. E existe um prazer enorme nesse tipo de descoberta. Inclusive, uma das coisas mais divertidas depois que terminei o filme foi conversar com outras pessoas e perceber quantos detalhes diferentes cada um tinha notado. Alguém comentava uma piada visual, outra pessoa lembrava de uma referência escondida numa placa, outra falava de um comentário que passou despercebido por metade da sala. E isso mostra que existe um esforço interessante de construção de humor em múltiplas camadas. Claro que não estamos falando de uma obra extremamente complexa, não é isso, mas existe mais trabalho acontecendo nos bastidores do que muita gente talvez imagine. Outra área onde eu senti essa inteligência aparecendo foi nas brincadeiras com o próprio gênero de terror. Porque se tem uma coisa que os filmes de terror modernos desenvolveram ao longo dos anos, foi um conjunto enorme de convenções. E convenções existem para serem quebradas, principalmente numa paródia. A certa altura, eu comecei a perceber que o filme não estava apenas satirizando produções específicas. Ele estava satirizando hábitos inteiros do gênero. Aquelas decisões absurdas que personagens fazem. Aqueles momentos em que ninguém age como um ser humano normal. Aquelas situações em que tudo poderia ser resolvido com uma conversa simples. E o filme se diverte muito explorando essas contradições. Existem cenas em que parece que os roteiristas sentaram numa sala e perguntaram: qual é a decisão mais idiota que alguém poderia tomar nesse momento? E então escolheram algo ainda pior. E isso acaba funcionando, porque a franquia sempre viveu desse exagero. Mas talvez a coisa que mais me surpreendeu tenha sido a maneira como algumas piadas foram construídas. Porque quando pensamos em Scary Movie, normalmente pensamos em humor escancarado, humor direto, humor que não exige muito processamento. Só que aqui existem algumas brincadeiras que dependem de contexto, dependem de expectativa, dependem do público conhecer certos elementos da cultura pop. E quando essas piadas encaixam, elas funcionam muito bem. Inclusive, houve momentos em que eu percebi risadas acontecendo em ondas diferentes dentro da sala. Primeiro, uma parte do público ria, depois outra parte. Como se algumas pessoas tivessem captado a referência imediatamente, e outras precisassem de alguns segundos para conectar as peças. Eu sempre acho isso fascinante, porque mostra como experiências culturais diferentes influenciam diretamente nossa percepção do humor. Agora, nem tudo são flores, e acho importante falar sobre isso também, porque existe um problema que aparece ocasionalmente ao longo do filme. Às vezes ele parece confiar demais em determinadas ideias. Existe uma sensação de que algumas piadas receberam mais tempo de tela do que realmente precisavam. E isso é algo que eu mencionei anteriormente. A duração é uma das armas mais importantes da comédia. Uma piada curta pode ser brilhante, uma piada longa pode se tornar cansativa. E algumas sequências claramente teriam funcionado melhor se fossem mais rápidas. Não porque a premissa fosse ruim, mas porque a execução prolonga a ideia além do ponto ideal. É aquele momento em que você ri nos primeiros segundos, sorri nos segundos seguintes, e depois apenas espera a cena terminar. Felizmente, isso não acontece o tempo todo, mas acontece o suficiente para ser percebido. E justamente por isso, os melhores momentos acabam se destacando ainda mais, porque quando o filme acerta o ritmo, ele realmente acerta. Existem sequências em que tudo parece funcionar. O timing, a reação dos personagens,
A construção, o absurdo, a surpresa. Tudo se encaixa. E nessas horas você consegue enxergar claramente por que a franquia conquistou tantos fãs ao longo dos anos. Aliás, eu tive uma sensação muito específica durante algumas dessas cenas. Uma sensação que me levou diretamente para os anos 2000. Não porque as piadas fossem iguais, mas porque a energia era parecida. Aquela sensação de que ninguém estava tentando ser elegante, ninguém estava tentando parecer intelectual. A única missão era arrancar uma reação do público. E existe algo quase nostálgico nisso. Hoje, muitos filmes parecem calculados até o último detalhe. Tudo é pensado para gerar discussão, para criar teorias, para alimentar redes sociais. Scary Movie continua interessado numa coisa muito mais simples: fazer você rir. Pode parecer um objetivo modesto, mas é muito mais difícil do que parece, especialmente hoje. E talvez seja justamente por isso que eu saí do cinema mais satisfeito do que esperava. Não porque o filme tenha reinventado a roda, não porque ele tenha elevado o nível da franquia para algo completamente novo, mas porque ele conseguiu entregar algo que muitos retornos modernos não conseguem. Ele parece genuinamente interessado em divertir o público, sem grandes pretensões, sem discursos enormes, sem tentar provar nada para ninguém. E honestamente, às vezes isso já é suficiente. Mas existe um elemento que ainda não exploramos completamente, e para mim, ele é fundamental para entender por que esse retorno funciona melhor do que muita gente imaginava. Estou falando do elenco, dos personagens clássicos, das novas adições, da química entre os atores, e principalmente de como alguns deles conseguem carregar cenas inteiras praticamente sozinhos. Porque por mais que as paródias sejam importantes, por mais que as referências façam parte da identidade da franquia, existe uma verdade simples que nunca mudou. Se os personagens não forem divertidos, nenhuma piada consegue salvar o filme por muito tempo. E quando começamos a analisar o elenco mais de perto, algumas das maiores forças e também algumas das maiores fraquezas desse novo Scary Movie ficam muito mais evidentes. Agora eu quero falar sobre aquilo que, na minha opinião, acaba sendo um dos fatores mais importantes para o sucesso desse filme: o elenco. Porque uma coisa que muitas pessoas esquecem quando falam sobre comédias é que uma piada no papel e uma piada na tela são duas coisas completamente diferentes. Você pode ter um roteiro cheio de ideias engraçadas, pode ter referências inteligentes, pode ter situações absurdas, mas se os atores não conseguirem vender aquela loucura para o público, nada funciona. E eu acho que uma das maiores vantagens de Scary Movie 2026 é justamente o fato de que vários rostos conhecidos retornam, entendendo perfeitamente o tom da franquia. Eles não parecem estar tentando transformar esses personagens em algo mais sofisticado. Não parecem constrangidos, não parecem ter vergonha do material. Pelo contrário, a impressão que eu tive durante boa parte do filme foi que eles simplesmente aceitaram o caos e resolveram se divertir. E isso faz uma diferença gigantesca, porque existe um tipo de atuação que só funciona dentro da comédia. É aquela capacidade de falar a coisa mais absurda do mundo com a maior naturalidade possível, sem piscar, sem entregar a piada, sem parecer que está tentando ser engraçado. E vários dos atores conseguem fazer isso muito bem. Aliás, uma coisa que me chamou a atenção logo no início foi como certos personagens parecem ter congelado no tempo. E eu não digo isso de forma negativa. Na verdade, isso acaba virando parte da piada. Porque normalmente, quando reencontramos personagens depois de 20 ou 30 anos, esperamos encontrar alguma evolução. Esperamos maturidade. Esperamos crescimento. Esperamos pessoas diferentes. Mas aqui, existe uma sensação constante de que algumas dessas figuras simplesmente se recusaram a mudar. A vida seguiu em frente, o mundo mudou, as gerações mudaram, mas eles continuam presos na própria insanidade. E isso gera um contraste muito divertido, especialmente quando esses personagens interagem com figuras mais jovens, porque fica evidente que eles pertencem a universos mentais completamente diferentes. E é justamente desse choque que surgem algumas das melhores cenas. Outra coisa que eu gostei bastante foi o fato de que o filme não depende exclusivamente da nostalgia. Isso era um risco enorme,
porque seria muito fácil transformar tudo em uma sequência interminável de referências aos filmes antigos. Trazer personagens de volta apenas para que o público aplaudisse. Fazer participações especiais sem propósito. Mas eu senti que, na maior parte do tempo, existe uma tentativa de usar esses personagens dentro da história. Mesmo que a história em si continue sendo completamente maluca. Eles não estão ali apenas para ocupar espaço. Pelo menos não a maioria deles. Claro que existem alguns retornos que funcionam melhor do que outros. Isso é inevitável. Alguns personagens parecem voltar com energia renovada. Outros dão a impressão de que estão ali mais pela nostalgia do que pela necessidade narrativa. Mas acho que isso faz parte do pacote. Quando você reúne novamente uma franquia tão antiga, nem todo retorno terá o mesmo impacto. E tudo bem. Agora, uma coisa que me divertiu muito foi observar a química entre os personagens, porque existe uma diferença enorme entre reunir atores famosos e reunir atores que realmente funcionam juntos. E vários dos momentos mais engraçados do filme acontecem justamente por causa dessa interação. Não necessariamente por causa da piada em si, mas pela forma como os personagens reagem uns aos outros. Porque reação é uma parte fundamental da comédia. Às vezes, a frase engraçada nem é o principal. O principal é a resposta, o olhar, o silêncio, a expressão de incredulidade. E o filme entende isso em diversos momentos. Tem cenas em que eu ri mais da reação de um personagem do que da situação original. E isso é sempre um bom sinal. Significa que existe uma dinâmica funcionando. Aliás, eu sempre achei curioso como algumas das melhores comédias da história são construídas justamente sobre personagens incompatíveis. Pessoas que não deveriam estar juntas. Pessoas que pensam de maneiras completamente diferentes. Pessoas que transformam qualquer conversa numa confusão. E Scary Movie continua explorando bastante essa fórmula, porque seus personagens são praticamente máquinas de criar problemas. Eles tomam decisões ruins, interpretam situações da forma errada, ignoram informações importantes, entram em pânico sem motivo, e frequentemente pioram tudo. Mas é exatamente isso que os torna engraçados. Se todos fossem inteligentes e equilibrados, provavelmente não haveria filme. Outra questão interessante é a forma como os personagens mais novos são inseridos nesse universo. Isso sempre representa um desafio para franquias antigas, porque você precisa atrair novos espectadores sem afastar aqueles que acompanham a série há décadas. E encontrar esse equilíbrio não é simples. Eu senti que o filme tenta construir essa ponte, nem sempre com sucesso absoluto, mas existe esforço. Existem momentos claramente pensados para funcionar tanto com o público antigo quanto com quem está chegando agora, e eu valorizo bastante essa tentativa, porque seria fácil simplesmente ignorar a nova geração, mas isso transformaria o filme numa cápsula do tempo. Por outro lado, abandonar completamente a identidade clássica também seria um erro. Então, o resultado final acaba sendo uma mistura interessante, às vezes harmoniosa, às vezes um pouco irregular, mas geralmente divertida. Agora, preciso comentar sobre uma sensação que tive durante vários momentos do filme, e talvez alguns de vocês também sintam isso quando assistirem. Existe uma energia de reencontro, não apenas entre os personagens, mas entre os próprios atores. Em determinadas cenas, parece que eles estão genuinamente se divertindo, como se estivessem felizes por voltar a esse universo. E essa energia acaba sendo transmitida para a tela. Claro que isso não salva automaticamente todas as piadas, mas ajuda bastante. Porque mesmo quando uma sequência específica não funciona totalmente, você ainda sente que existe entusiasmo ali. E entusiasmo é contagiante. O público percebe quando um elenco está apenas cumprindo o contrato. E percebe também quando existe algum nível de envolvimento genuíno. Falando em envolvimento, uma das coisas que mais me surpreendeu foi perceber como alguns personagens continuam instantaneamente reconhecíveis. Passaram-se décadas, mas bastam poucos minutos para que certas personalidades reapareçam exatamente como você lembrava. Isso não é fácil de conseguir, principalmente em franquias de comédia, porque o humor muda, as referências mudam, o público muda, mas algumas características permanecem, e quando isso acontece, existe uma sensação quase confortável.
Como reencontrar um velho amigo que continua contando as mesmas histórias absurdas de sempre. Você sabe exatamente o que esperar, mas ainda assim se diverte. Agora, isso não significa que todos os personagens recebam o mesmo nível de atenção. Definitivamente não. Alguns têm muito mais espaço para brilhar, outros acabam ficando em segundo plano, e alguns retornos parecem existir apenas para agradar os fãs mais antigos. Mas, honestamente, isso já era algo comum na franquia. Mesmo nos filmes clássicos, havia personagens que serviam basicamente para uma ou duas piadas específicas. Então não chega a ser uma surpresa. O que realmente importa é que os personagens centrais consigam sustentar a experiência, e, na minha opinião, eles conseguem. Talvez não de forma perfeita, talvez não em todos os momentos, mas o suficiente para manter o filme funcionando. E isso nos leva a uma questão ainda mais interessante, porque até agora falamos sobre elenco, personagens, referências e humor. Mas existe outro aspecto que merece atenção, algo que normalmente passa despercebido quando estamos analisando uma comédia: a estrutura, a construção das cenas, o ritmo narrativo e, principalmente, a forma como o filme equilibra momentos de grande inspiração com momentos que claramente não funcionam tão bem. Porque, por mais que eu tenha me divertido bastante em várias partes, também existem alguns problemas que ficam cada vez mais evidentes conforme a história avança. E é justamente aí que encontramos os maiores acertos e os maiores erros desse retorno inesperado da franquia. Chegamos agora a uma parte da análise que eu considero extremamente importante quando estamos falando de qualquer comédia: o ritmo. E eu sei que muita gente costuma focar apenas nas piadas, nos personagens ou nas referências. Mas a verdade é que o ritmo pode determinar sozinho se uma cena vai funcionar ou não. Porque comédia é tempo, é pausa, é construção, é saber exatamente quando acelerar e exatamente quando parar. E enquanto eu assistia Scary Movie 2026, percebi que essa talvez seja a área em que o filme mais oscila. Não necessariamente de forma negativa, mas definitivamente de forma perceptível. Existem momentos em que o filme parece completamente imparável. Ele entra numa sequência de piadas tão rápida que você quase não tem tempo para processar uma antes da próxima aparecer. E eu adoro quando isso acontece, porque cria uma energia muito específica, uma sensação de imprevisibilidade. Você não sabe qual será a próxima loucura. Não sabe qual personagem vai fazer algo absurdo, não sabe qual referência vai surgir, e isso mantém sua atenção presa à tela. Algumas das melhores cenas do filme funcionam exatamente dessa forma. Elas parecem uma avalanche de ideias, nem todas perfeitas, nem todas brilhantes, mas constantemente criativas. E mesmo quando uma piada não funciona, outra surge logo depois. É quase como um boxeador que continua lançando golpes. Nem todos acertam, mas a quantidade acaba produzindo resultados. Só que existe o outro lado da moeda. Existem momentos em que o filme desacelera demais, momentos em que uma ideia é esticada além do necessário. E aí você começa a perceber algo que sempre representou um risco para a franquia: a repetição. Porque uma piada pode ser engraçada na primeira vez, talvez ainda funcione na segunda, mas existe um ponto em que ela começa a perder força, e algumas sequências cruzam esse limite. O curioso é que, muitas vezes, o problema não está na premissa. A ideia inicial costuma ser boa, o conceito funciona, a situação tem potencial, mas a execução insiste nela por tempo demais. E isso faz com que algumas cenas pareçam mais longas do que realmente são. Enquanto assistia, tive várias ocasiões em que pensei: se essa cena terminasse agora, seria excelente. Mas ela continuava, e continuava, e continuava mais um pouco, até que parte da graça desaparecia. Agora, antes que alguém interprete isso como uma crítica devastadora, não é o caso, porque existe uma diferença enorme entre uma cena que não funciona e uma cena que simplesmente dura mais do que deveria. A maior parte dessas sequências ainda possui momentos engraçados. O problema é que elas poderiam ser ainda melhores com uma edição mais agressiva, com cortes mais rápidos, com menos insistência. Mas talvez isso também faça parte da identidade da franquia, porque, se formos honestos, os primeiros filmes já tinham esse hábito.
Eles frequentemente encontravam uma ideia absurda e decidiam explorar aquela loucura até o limite. Às vezes dava certo, às vezes não. E essa característica continua presente aqui. Outra coisa que eu notei é que o filme parece muito mais confortável quando está trabalhando com absurdos completos, do que quando tenta construir humor baseado apenas em reconhecimento de referências. E isso é interessante, porque demonstra onde realmente está a força dos roteiristas. Quando eles criam situações ridículas, geralmente conseguem extrair algo engraçado, mas quando dependem apenas do fato de o público reconhecer determinado elemento da cultura pop, os resultados ficam mais inconsistentes. E acho que isso acontece porque reconhecimento não é necessariamente humor. Reconhecer algo não significa rir daquilo. Uma boa paródia precisa transformar a referência em alguma coisa nova, precisa acrescentar algo, precisa encontrar um ângulo inesperado. E os melhores momentos do filme fazem exatamente isso. Aliás, uma das minhas partes favoritas da experiência foi justamente perceber quando uma cena parecia caminhar numa direção óbvia, e então fazia algo completamente diferente. Eu adoro esse tipo de construção, porque ela recompensa a expectativa do público. Você acha que já entendeu a piada, acha que sabe para onde a cena está indo, e então acontece algo completamente absurdo, algo que não estava no radar, e de repente você está rindo justamente porque foi surpreendido. Comédia e surpresa sempre tiveram uma relação muito próxima. Talvez por isso, algumas das melhores piadas do filme sejam também as mais imprevisíveis. Agora, existe outro aspecto do ritmo que merece atenção: a distribuição das gargalhadas. E isso pode parecer estranho para quem nunca pensou sobre o assunto, mas existe uma diferença enorme entre uma comédia que produz pequenas risadas constantes e uma comédia que produz poucas gargalhadas gigantes. Alguns filmes preferem a primeira abordagem, outros apostam na segunda. Scary Movie parece tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Em certos momentos, ele quer manter um fluxo constante de humor. Em outros, ele claramente está construindo uma grande piada, uma sequência inteira destinada a culminar num único momento, e os resultados variam. Algumas dessas construções compensam completamente o tempo investido, outras não. Mas pelo menos existe ambição, existe vontade de experimentar diferentes formatos de humor, e eu sempre valorizo isso, porque o pior cenário possível para uma comédia é a monotonia, quando todas as piadas têm exatamente o mesmo formato, quando todas as cenas seguem a mesma estrutura, quando tudo parece previsível, e felizmente, esse não é o caso aqui. Mesmo quando o filme erra, ele costuma errar tentando algo diferente. Outra observação interessante envolve o público, porque durante a sessão eu percebi algo muito curioso. As reações eram extremamente variadas. Existiam piadas que faziam metade da sala gargalhar, enquanto a outra metade permanecia completamente silenciosa. E alguns minutos depois acontecia o oposto. Isso me fez perceber como o filme está tentando atingir diferentes sensibilidades ao mesmo tempo. Algumas piadas são claramente direcionadas para quem cresceu assistindo aos filmes originais. Outras parecem pensadas para um público mais jovem. Outras apostam em humor físico universal. E outras dependem muito do conhecimento de determinadas referências. Essa mistura cria uma experiência peculiar. Você nunca tem certeza absoluta de qual será a próxima reação da audiência, e isso torna a sessão mais divertida, pelo menos para mim, porque gosto de observar como diferentes pessoas respondem a diferentes tipos de humor. Agora, existe uma questão que ficou cada vez mais clara conforme o filme avançava, e ela tem relação com as expectativas. Porque percebi que muita gente entrou no cinema esperando duas possibilidades extremas: ou um desastre completo, ou um retorno triunfal que superaria os clássicos. E, sinceramente, acho que nenhuma dessas expectativas representa bem o que o filme realmente é. Ele não é uma obra-prima da comédia, mas também está longe de ser o desastre que alguns imaginavam. Na verdade, ele ocupa um espaço muito mais interessante, o espaço de um retorno imperfeito,
mas genuinamente divertido. Um filme que acerta bastante, erra bastante, mas nunca parece indiferente. E isso faz diferença. Porque existem produções que você assiste e sente que ninguém envolvido realmente se importava. Aqui não tive essa impressão. Mesmo nos momentos mais bagunçados, existe uma energia constante, uma vontade de entreter, uma vontade de arrancar alguma reação. E isso me acompanhou durante toda a sessão. Mas existe um tópico que ainda não exploramos profundamente, e ele talvez seja um dos mais importantes de todos. Porque quando falamos de Scary Movie, inevitavelmente precisamos falar sobre limites, sobre humor provocativo, sobre aquilo que algumas pessoas consideram ousado e outras consideram ultrapassado. E esse novo filme inevitavelmente entrou nessa discussão antes mesmo de chegar aos cinemas. Então, na próxima parte, eu quero analisar justamente essa questão. O que realmente existe por trás das polêmicas, das discussões online e da imagem que muita gente criou do filme antes mesmo de assisti-lo. Agora, eu quero entrar em um assunto que provavelmente gerou quase tantas discussões quanto o próprio lançamento do filme. E é curioso, porque muitas dessas discussões começaram muito antes de as pessoas realmente assistirem a Scary Movie. Bastou surgir o primeiro material promocional, bastou aparecerem alguns trechos, bastaram algumas entrevistas, e imediatamente a internet começou a fazer aquilo que a internet faz melhor: criar opiniões completas antes mesmo de ver o produto final. E eu não estou falando isso para criticar ninguém. Todos nós fazemos isso de vez em quando. Vemos um trailer, lemos uma manchete, assistimos a um clipe de 30 segundos e nosso cérebro já começa a construir uma expectativa, já começa a imaginar como será o filme inteiro. O problema é que muitas vezes essa expectativa acaba não correspondendo ao que realmente está na tela. E foi exatamente essa sensação que eu tive aqui. Porque durante meses muita gente vendeu a ideia de que esse novo Scary Movie seria uma espécie de guerra cultural em formato de comédia, como se o principal objetivo do filme fosse provocar debates intermináveis nas redes sociais, como se cada cena tivesse sido criada para gerar manchetes, como se a produção estivesse interessada principalmente em chocar. Mas depois de assistir ao filme, honestamente, essa não foi a impressão que ficou comigo. Não estou dizendo que o filme evita assuntos polêmicos. Definitivamente não. Seria impossível falar sobre Scary Movie sem tocar em temas delicados. A franquia inteira foi construída justamente sobre a ideia de fazer piada com tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Filmes, celebridades, estereótipos, moda, política, programas de televisão, comportamentos sociais. Nenhum assunto parecia totalmente protegido nos filmes antigos, e esse espírito continua presente aqui. Mas existe uma diferença entre fazer piadas sobre temas polêmicos e transformar essas polêmicas no foco principal da experiência. E para mim, o filme claramente escolhe a primeira opção. Em muitos momentos, eu tive a sensação de que as discussões online estavam falando de uma versão do filme que simplesmente não existe, porque a maior parte do tempo é ocupada pelo mesmo tipo de humor absurdo que sempre definiu a franquia. Pessoas tomando decisões idiotas, situações completamente sem sentido, referências cinematográficas, humor físico, constrangimento, exagero. Ou seja, os ingredientes tradicionais continuam sendo a base da receita. E talvez isso explique por que algumas das maiores gargalhadas da sessão vieram justamente de momentos que não tinham absolutamente nada a ver com debates contemporâneos. Vieram de cenas simplesmente engraçadas. E isso me fez pensar em algo interessante. Hoje, parece que muitas pessoas analisam comédias procurando declarações ideológicas, procurando mensagens ocultas, procurando lados, procurando posicionamentos. E às vezes, esquecemos de avaliar uma pergunta muito mais simples. A piada funciona? Porque no final das contas,
Uma comédia vive ou morre com base nisso. Se a piada não funciona, pouco importa qual era a intenção. Se funciona, o público reage. E eu acho que essa é uma das razões pelas quais o filme acaba sendo mais leve do que algumas pessoas imaginavam. Ele parece muito mais interessado em arrancar risadas do que em liderar qualquer discussão cultural. Agora, isso não significa que todas as piadas relacionadas a temas atuais sejam brilhantes. Longe disso. Na verdade, algumas das minhas críticas ao filme envolvem justamente esse tipo de material. Porque existem momentos em que certas brincadeiras parecem um pouco previsíveis. Não ofensivas, não chocantes, apenas previsíveis. E talvez esse seja o verdadeiro problema. Quando uma piada é construída em torno de um tema muito debatido, ela precisa encontrar um ângulo novo, precisa surpreender, precisa apresentar algo inesperado. Caso contrário, ela corre o risco de parecer repetitiva. E alguns momentos do filme enfrentam exatamente essa dificuldade. Você entende rapidamente qual é a intenção da cena, entende qual é a referência, entende para onde a piada está indo, e isso reduz parte do impacto. Mas, novamente, esse problema não domina o filme. Ele aparece ocasionalmente. E logo depois, somos lançados de volta para outro tipo de humor, outro tipo de situação, outro tipo de absurdo. Aliás, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi justamente a distribuição dos alvos das piadas. Porque, observando o filme como um todo, a impressão que tive é que praticamente todo mundo vira alvo em algum momento. E isso sempre foi uma característica importante da franquia. Ela nunca funcionou escolhendo apenas um grupo específico para satirizar. Ela sempre preferiu transformar tudo em material para humor, e existe uma diferença enorme entre essas abordagens. Quando uma comédia parece interessada apenas em atacar um único alvo, ela frequentemente perde variedade, perde criatividade, perde alcance. Mas quando ela espalha suas piadas em múltiplas direções, o resultado costuma ser mais dinâmico. E aqui eu senti exatamente isso. O filme parece menos interessado em apontar dedos e mais interessado em gerar confusão. O que, pensando bem, talvez seja a descrição mais precisa possível para a franquia Scary Movie. Confusão organizada, caos planejado, bagunça profissional. E eu digo isso como elogio, porque existe uma arte específica em criar humor caótico sem perder completamente o controle. Agora, falando de outra coisa que me chamou a atenção, eu percebi que algumas das discussões online acabaram criando expectativas irreais, tanto positivas quanto negativas. De um lado, havia pessoas convencidas de que o filme seria revolucionário. Do outro, havia pessoas convencidas de que seria ofensivo do começo ao fim. E quando você entra numa sessão carregando expectativas tão extremas, corre o risco de não enxergar o que realmente está diante de você, porque a verdade costuma ser muito mais simples. E no caso de Scary Movie, essa verdade é que estamos diante de uma comédia irregular, divertida, exagerada e ocasionalmente muito engraçada. Não é uma revolução, não é um desastre. É uma continuação tentando reencontrar sua identidade depois de muitos anos. E, sinceramente, eu acho isso muito mais interessante do que qualquer narrativa exagerada criada antes do lançamento. Outra coisa que eu gostei foi perceber que o filme não parece desesperado para agradar todo mundo. Isso seria impossível. Nenhuma comédia consegue agradar todas as pessoas, especialmente uma franquia com um estilo tão específico. Então, em vez de tentar satisfazer todos os públicos simultaneamente, o filme simplesmente segue seu próprio caminho. Às vezes, esse caminho leva a piadas excelentes, às vezes leva a momentos questionáveis, mas pelo menos existe personalidade, e personalidade é algo que está faltando em muitas produções modernas. Vivemos numa época em que vários filmes parecem ter sido projetados por comitês. Cada decisão cuidadosamente calculada,
cada fala revisada infinitas vezes, cada cena tentando minimizar riscos. Scary Movie continua sendo o oposto disso. Ele corre riscos constantemente. Nem sempre acerta, mas corre. E eu prefiro assistir a uma comédia que tenta algo e falha, do que a uma comédia que nunca tenta nada diferente. Mas existe um aspecto específico do filme que ainda merece uma análise mais profunda. Porque até agora falamos sobre humor, personagens, referências e polêmicas. Só que ainda não discutimos algo fundamental: a comparação inevitável com os filmes antigos. Porque não importa o quanto tentemos avaliar essa continuação de forma independente, a verdade é que ela carrega o peso de uma franquia extremamente conhecida. E a grande pergunta continua pairando sobre toda a experiência: será que esse novo capítulo consegue realmente capturar a essência dos clássicos? Ou estamos apenas confundindo diversão momentânea com nostalgia? Chegamos a um ponto da conversa que, para mim, talvez seja o mais complicado de todos, porque é impossível falar sobre Scary Movie 2026 sem encarar uma pergunta que esteve presente desde o momento em que o projeto foi anunciado. Como comparar esse filme com os clássicos da franquia? E eu digo que essa é uma pergunta complicada, porque nostalgia é uma coisa muito traiçoeira, muito mais traiçoeira do que a maioria das pessoas gosta de admitir. A nostalgia tem uma capacidade quase mágica de editar nossas memórias. Ela remove os defeitos, ela suaviza os problemas, ela destaca apenas os melhores momentos. E depois de alguns anos, aquilo que era apenas divertido se transforma numa obra-prima dentro da nossa cabeça. Eu percebi isso claramente alguns anos atrás, quando resolvi revisitar algumas comédias que eu amava na adolescência. Filmes que eu lembrava como experiências perfeitas. Filmes dos quais eu conseguia citar cenas inteiras. Filmes que eu defendia com unhas e dentes. E aí sentei para reassistir. E sabem o que aconteceu? Alguns continuaram excelentes, mas outros me fizeram perceber que minha memória estava sendo muito generosa. Existiam piadas que não funcionavam mais. Existiam referências que perderam completamente o contexto. Existiam sequências que eu lembrava como hilárias e que hoje pareciam apenas estranhas. E isso não significa que aqueles filmes ficaram piores. Significa apenas que eu mudei. O mundo mudou. O contexto mudou. E essa reflexão voltou várias vezes enquanto eu assistia Scary Movie 2026. Porque existe uma tendência natural de comparar qualquer continuação moderna com a versão idealizada que guardamos na memória. Mas será que estamos comparando o novo filme com os filmes antigos reais? Ou estamos comparando com a lembrança emocional que temos deles? Essa diferença é enorme, porque quando analisamos os primeiros Scary Movie de forma honesta, percebemos que eles também eram extremamente irregulares. Eles também tinham piadas que não funcionavam. Eles também tinham momentos exageradamente longos. Eles também dependiam de referências muito específicas da época. A diferença é que o tempo ajudou a destacar apenas os momentos mais memoráveis. E isso cria um desafio quase impossível para qualquer continuação, porque ela precisa competir não apenas com os filmes originais, precisa competir com as memórias afetivas dos fãs. E competir contra a nostalgia é uma batalha que raramente termina bem. Mesmo assim, eu acho que Scary Movie 2026 consegue algo importante. Ele entende qual era a verdadeira força da franquia. E essa força nunca esteve apenas nas referências, nunca esteve apenas nos personagens, nunca esteve apenas nas piadas escrachadas. A verdadeira força sempre foi a sensação de imprevisibilidade, a sensação de que qualquer coisa poderia acontecer, a sensação de que o filme não tinha medo de parecer ridículo. E essa energia continua presente aqui. Talvez não com a mesma intensidade do primeiro filme, talvez não com o mesmo impacto cultural, mas ela existe. E eu acho que isso é mais importante do que muita gente imagina. Porque quando uma franquia retorna depois de décadas, ela pode cometer dois erros gigantescos. O primeiro é tentar copiar exatamente o passado.
O segundo é rejeitar completamente sua própria identidade. E, curiosamente, ambos os caminhos costumam levar ao fracasso. Se você copia demais, parece uma imitação. Se muda demais, deixa de parecer parte da franquia. Então, o desafio é encontrar equilíbrio. E embora Scary Movie 2026 nem sempre encontre esse equilíbrio perfeito, eu senti que ele pelo menos está procurando por ele. Outra coisa interessante é observar como a própria audiência mudou, porque o público que assistiu ao primeiro filme em 2000 não é mais o mesmo. Aquela geração cresceu, mudou de rotina, mudou de prioridades, mudou de perspectiva, e isso influencia diretamente a forma como o humor é recebido. Uma piada que parecia revolucionária aos 17 anos pode parecer apenas divertida aos 40. Uma cena que provocava gargalhadas incontroláveis pode gerar apenas um sorriso nostálgico. E isso não é culpa do filme, nem do espectador. É apenas o resultado natural da passagem do tempo. Aliás, durante vários momentos da sessão, eu me peguei pensando justamente nisso. Não apenas no filme que estava vendo, mas na experiência de assistir a ele. Porque existe algo curioso em retornar a uma franquia décadas depois. Você não está reencontrando apenas os personagens, está reencontrando uma versão antiga de si mesmo, a pessoa que você era quando assistiu aos filmes anteriores, as memórias associadas àquela época, os amigos com quem assistiu, as conversas que teve depois. Tudo isso volta de alguma forma. E acho que parte da experiência de Scary Movie 2026 está ligada justamente a esse reencontro emocional, mesmo que nem todos percebam isso conscientemente. Agora, deixando a nostalgia um pouco de lado, existe outra comparação inevitável: a comparação com as comédias atuais. Porque esse talvez seja um dos aspectos mais interessantes do lançamento. Durante muito tempo, ouvimos que grandes comédias estavam desaparecendo dos cinemas, que o gênero estava perdendo espaço, que o público não respondia mais da mesma forma. E, de certa maneira, existe alguma verdade nisso. As comédias mudaram bastante nos últimos anos. Muitas migraram para o streaming, outras passaram a misturar humor com ação, drama ou aventura. Poucas continuam apostando exclusivamente na comédia escrachada. E talvez por isso, Scary Movie pareça tão diferente dentro do cenário atual. Assistir a esse filme é quase como abrir uma cápsula do tempo. Não porque ele esteja preso ao passado, mas porque ele pertence a uma tradição de humor que hoje aparece com muito menos frequência nos cinemas. Uma tradição baseada em exagero, em paródia, em absurdo, em piadas rápidas, em situações completamente sem lógica. E eu confesso que senti certa falta desse tipo de energia, mesmo quando algumas piadas não funcionavam, mesmo quando algumas referências passavam batidas. Existia algo divertido na simples existência de um filme disposto a abraçar esse estilo novamente. Agora, isso significa que Scary Movie 2026 supera os clássicos? Na minha opinião, não. E, sinceramente, eu nem acho que precisava superar, porque competir diretamente com o impacto cultural do primeiro filme seria uma missão impossível. Aquele filme apareceu num momento específico da história do cinema, capturou uma tendência específica, falou com uma geração específica. Isso não pode ser reproduzido artificialmente. O que essa continuação precisava fazer era algo diferente. Precisava justificar sua própria existência. Precisava provar que ainda havia espaço para esse tipo de humor. E acho que ela consegue fazer isso. Não perfeitamente, não de forma brilhante, mas de forma suficiente. O suficiente para que eu saísse da sessão pensando: ok, eu me diverti mais do que esperava. E às vezes, isso já representa uma vitória enorme para um retorno tão tardio. Mas ainda falta discutir um elemento fundamental. Porque até agora falamos sobre o filme em si,
Só que ainda não analisamos algo que todo espectador inevitavelmente faz depois que os créditos começam a subir: a avaliação final, a sensação que fica, os momentos que permanecem na memória, os acertos, os erros e, principalmente, a pergunta que todo mundo faz quando sai do cinema: valeu a pena? Depois de tudo o que falamos até agora, chega aquele momento inevitável em qualquer review. Aquele momento em que a empolgação inicial já passou, as referências foram analisadas, os personagens foram discutidos, os pontos fortes e fracos já estão sobre a mesa, e sobra apenas uma pergunta: qual foi a sensação que ficou depois que os créditos começaram a subir? E para mim, essa talvez seja a parte mais interessante da análise, porque muitas vezes existe uma diferença enorme entre aquilo que pensamos durante um filme e aquilo que sentimos depois dele. Já aconteceu comigo várias vezes. Assistir a um filme e sair completamente empolgado, achar que tinha visto algo incrível, e alguns dias depois perceber que quase não lembrava de nada. Mas também já aconteceu o contrário: assistir a um filme sem grandes expectativas, gostar moderadamente, e então perceber que ele continuava ocupando espaço na minha cabeça durante dias, pensando em certas cenas, lembrando de determinados momentos, revisitando algumas ideias. E eu acho que Scary Movie 2026 pertence mais a essa segunda categoria. Não porque ele seja uma obra-prima escondida, não porque exista uma profundidade secreta esperando para ser descoberta, mas porque ele consegue criar vários momentos que permanecem na memória depois da sessão. Algumas piadas continuam voltando à cabeça, algumas situações absurdas ficam circulando na sua mente, e algumas referências acabam sendo mais engraçadas depois que você para pensar nelas. Isso é algo que eu valorizo bastante em comédias, porque rir durante o filme é importante, mas continuar lembrando dele depois também é. E existe uma quantidade surpreendente de momentos que ficaram comigo. Agora, claro, nem todos pelos mesmos motivos. Alguns ficaram porque eram genuinamente hilários. Outros ficaram porque eram tão absurdos que se tornaram impossíveis de esquecer. E alguns ficaram justamente porque não funcionaram tão bem quanto poderiam. Mas o ponto principal é que o filme consegue gerar reação, e gerar reação já representa uma vitória importante, especialmente num cenário em que tantas produções parecem desaparecer da memória quase instantaneamente. Outra coisa que eu percebi quando comecei a refletir sobre a experiência como um todo foi que grande parte do meu prazer assistindo ao filme veio da energia dele. Não necessariamente das piadas individuais, não necessariamente das referências específicas, mas da energia, da disposição constante para tentar alguma coisa, mesmo quando essa tentativa falha, porque existe uma diferença enorme entre um filme que erra por falta de criatividade e um filme que erra por excesso de ambição. E eu sinto que Scary Movie se aproxima mais do segundo caso. Ele está constantemente tentando encontrar novas formas de gerar humor. Nem sempre encontra, mas continua tentando. E isso cria uma sensação de movimento, uma sensação de que o filme nunca está completamente confortável. Ele está sempre buscando a próxima reação, a próxima gargalhada, o próximo absurdo. E eu prefiro isso a uma comédia excessivamente segura. Aliás, talvez essa seja uma das características mais interessantes do filme. Ele parece ter consciência de que algumas piadas não vão funcionar para todo mundo, e mesmo assim, continua seguindo em frente. Não para, não pede desculpas, não tenta explicar, apenas continua. E existe algo quase admirável nessa confiança. Porque hoje muitas produções parecem extremamente preocupadas em controlar cada reação do público. Scary Movie continua funcionando mais como uma montanha-russa. Algumas curvas serão incríveis, outras nem tanto, mas o objetivo principal continua sendo a diversão. Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi a reação das pessoas quando a sessão terminou. E eu sempre gosto de observar isso.
Não para decidir se gostei ou não de um filme, mas porque acho interessante perceber como diferentes públicos respondem à mesma experiência. E o que eu notei foi algo muito revelador. As pessoas pareciam estar discutindo cenas específicas, momentos específicos, piadas específicas. Não estavam falando sobre a história, não estavam debatendo grandes temas, estavam lembrando das situações mais absurdas, das reações mais engraçadas, dos momentos mais inesperados. E isso me fez perceber que o filme provavelmente alcançou aquilo que pretendia alcançar. Porque ninguém entra numa sessão de Scary Movie esperando uma narrativa complexa. As pessoas entram esperando rir, esperando se divertir, esperando encontrar situações ridículas. E a maior parte das conversas que ouvi depois da sessão girava justamente em torno disso. Claro que também ouvi críticas. Ouvi pessoas dizendo que preferiam os filmes antigos. Ouvi pessoas reclamando de certas referências. Ouvi comentários sobre piadas que não funcionaram.